Olá, pessoal de Franco da Rocha e arredores, tudo bem com vocês? Eu sou o Celso Cardoso, professor da Oficina de Teatro 50+, da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Estamos na nossa aula número 30. Agora faltam apenas 4 aulas para terminarmos o ano de 2020. Então, para fecharmos esse panorama inicial do teatro europeu que nós fizemos, a partir lá de 1500, né? Nós vamos falar um pouquinho da Commedia dell'arte nesta e na próxima aula. Depois a gente vai ter uma aula sobre a participação feminina no teatro, que eu prometi lá umas aulas atrás, achei que era um tema interessante e importante. Só se fala de homem, né? Só homem. Brancos, europeus. E para fechar, a gente na aula número 33 vai fazer um breve balanço geral do que foram as outras 32 aulas. Bom, hoje nós falaremos diretamente da Commedia dell'arte, que já foi assunto nas aulas de Shakespeare, que bebeu nessa fonte, e também de Molière, que também bebeu nessa fonte. Commedia dell'arte, Bom, vamos falar um pouco sobre o termo Commedia dell'arte. Comédia é comédia. Muito bom essa explicação. Quer dizer, comédia é o espetáculo, a performance, o evento que tem como objetivo divertir o espectador, tem um tratamento cômico, né, das situações, dos costumes e dos personagens. A palavra arte, nessa expressão, Commedia dell'arte, não tem o mesmo significado que a gente tem hoje para a palavra arte. Aqui no termo Commedia dell'arte, ele se refere ao artigiani, quer dizer, o artesão. Hoje eu só vou falar italiano, tá? É aquele que tem a capacidade de esculpir, de trabalhar, de criar com as palavras, de improvisar com elas. Bom, talvez a tradução mais próxima desse nome devesse ser a comédia de artesanato, né? O cara que é o artesão das palavras. E para resumir a frase, que seria assim, se fosse explicar ela toda: comédia da capacidade muito criativa da improvisação. Não dava para chamar tudo isso. Na verdade, o termo Commedia dell'arte apareceu muito tempo depois que esse movimento já existia. No início se falava em comédia all'improviso, comédia do improviso. Fácil, né? De qualquer forma, esse termo foi utilizado para diferenciar esse tipo de teatro da chamada comédia erudita, que era feito por outro tipo de companhia, em outro tipo de espaço, com outros temas, com outros conteúdos, outros objetivos e, pelo menos no começo do movimento, para outro tipo de público. A Commedia dell'arte surgiu entre os séculos XV e XVI lá na Itália. Ela surgiu da tradição que a região mantinha, fala direito, Sérgio, do teatro popular da antiguidade clássica. Em geral, as apresentações aconteciam nas ruas e nas praças públicas, em carroças ou impraticáveis que pertenciam aos próprios grupos. Raramente, em alguns dos lugares onde esses grupos iam, tinha algum espaço onde eles podiam representar que não fossem os praticáveis e as carroças deles. As trupes da Commedia dell'arte eram itinerantes, viajavam o tempo todo. E geralmente eram formadas por famílias de artistas. Era excepcional que uma família dessa contratasse alguém para fazer parte do espetáculo, enfim. Os atores seguiam o canovaccio, canovaccio, é óbvio. É um termo italiano que indica uma espécie de roteiro, escrito por cada grupo, para cada história, onde ficavam registradas as informações básicas, sem muitos detalhes. Não pense que isso aqui era um texto. Não. Canovaccio não é isso. Canovaccio tinha o tema, uma breve discussão,
descrição. Que discussão? É descrição, uma breve descrição das situações, os personagens que participavam da cena. A partir daí, liberdade total para improvisar e interagir com a plateia. Quer dizer, tudo dependia fundamentalmente do ator, da atuação. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens da comédia dell'arte. Alguns deles estão temporariamente adormecidos, digamos assim, até que um maluco do teatro, e no teatro eles não são poucos, resolva ressuscitá-los, né? Outros já estão por aí, sempre por aí, como é o caso do trio Arlequim, Colombina e Pierrot. A maior parte dos personagens eram interpretados com máscaras. Alguns poucos, dependendo da companhia, não usavam. Nesse grupo que não usavam máscaras estão os Pierrot e os inamorati, os enamorados, os apaixonados. Isso não quer dizer que tinha que ser assim, que sempre foi assim. Não, tem Pierrot com máscara, tem namorado com máscara. Mas a maioria dos enamorados e dos Pierrots não usava máscara. Nos primeiros tempos da comédia dell'arte, mais ou menos lá pela época do Shakespeare, os italianos também vestiam os atores com roupas de mulheres e perucas. Há quem diga que, assim, diretamente do teatro inglês, não é diretamente, é diferentemente. Estou com problema de leitura hoje, caramba. Começa tudo de novo, tá? Há quem diga que, diferentemente do teatro inglês, os italianos vestiam os homens de mulheres não por razões machistas, mas por razões humorísticas, não por proibição legal. É porque eles achavam que era mais engraçado. O meu filho, que está aqui atrás da câmera, ele falou que homem vestido de mulher é mais engraçado. É ridículo, eu concordo, é ridículo. Vocês tiveram a oportunidade de ver os personagens femininos que eu fiz aqui, foram ridículos. Mas, porém, contudo, entretanto, usar isso como argumento para não ter nenhuma mulher no palco, eu acho um machismo disfarçado, né? Eu garanto que existiam nessas trupes, nessas famílias de artistas, mulheres talentosas e capazes que bem poderiam fazer as Colombinas, por exemplo. E outros personagens que não precisavam ser engraçados. As companhias eram formadas por, assim, tipo 10 ou 12 atores. Cada ator se especializava num personagem fixo, né? Mas as situações, os roteiros, os canovaccios iam mudando. Cada personagem tinha um padrão, representava assim um tipo. O soldado, o fanfarrão, o amoroso, o arrogante, o criado, o ingênuo, o malandro, etc, etc, etc. O figurino era muito importante na caracterização desses personagens, as cores, os desenhos, os adereços e, em especial, as máscaras. Com as máscaras, pode-se mudar o ator, mas não se muda o personagem, né? Em geral, as máscaras deixavam a parte inferior do rosto, era a máscara daqui para cima, daqui para baixo não tinha máscara. Deixava o rosto descoberto para facilitar a dicção e a respiração do ator. Os personagens da comédia dell'arte são caricaturas, tipos estereótipos. Hein? Como é que é? O que quer dizer isso exatamente? Bom, caricaturas. Caricaturas são personagens... Os personagens caricaturados são aqueles cheios de exageros, com expressões físicas e falas grotescas, engraçadas, ridículas. Tipos. Personagens tipificados são os que representam uma classe, uma categoria,
um gênero, uma espécie, são modelos, são exemplos. Estereótipos, personagens estereotipados são aqueles que não têm originalidade, não têm individualidade, melhor dizendo, são repletos de clichês, de pré-conceitos. Aqui na teoria parece complicado, mas se ainda não ficou claro, aí na sequência da aula vocês vão entender isso perfeitamente. Assim como boa parte das coisas que a gente faz na vida, a divisão que eu vou apresentar agora, já falei isso várias vezes nas aulas aí, é apenas para entendermos melhor o assunto, é uma ferramenta de estudo, não são regras, não são leis. Os estudiosos da comédia dell'arte fizeram algumas divisões entre o mundo dos personagens. Todas são arbitrárias, todas. Eu escolhi uma que divide os personagens em 3 grupos: os enamorados, os patrões e os criados. Vamos começar pelos enamorados. Os enamorados são eternos apaixonados, aqueles que querem se casar e que montam os pares românticos nas histórias. Eles são o lado da paixão, da inocência, do amor dessas histórias. Eles são importantes na trama, claro, mas em geral não são personagens engraçados. A herança desses personagens, aí vocês vão entender claramente que tipo de personagem é esse, vem até os nossos dias. Tem na novela das 6, tem bastante. Aqueles filmes Água com Açúcar que tem na sessão da tarde. E naqueles programas humorísticos sem graça, tipo Trapalhões, sempre tem aquele casal romântico que não tem a menor graça. São os mocinhos e as mocinhas, né? Necessários, mas chatinhos. Lá no século passado eu fiz alguns desses personagens e não curti muito não. Exemplos de personagens enamorados da comédia dell'arte. As enamoradas são inocentes, vaidosas e com alto poder de sedução. Elas se apaixonam com muita facilidade. Nomes de algumas enamoradas usados lá na comédia dell'arte: Isabella, Rosalba, Flavinha e Lavínia. Já os enamorados são atraentes, ingênuos, vaidosos e fúteis. São sempre movidos pela paixão. Os 2 nomes mais comuns que mais apareceram nas histórias lá da comédia dell'arte são Leandro e Orazio. Orazio Os patrões da comédia dell'arte são os mesmos patrões de sempre, Tem muito dinheiro, ou mesmo que não tenham, eles agem como se tivessem. Adoram o poder, e o poder que a situação financeira lhes dá, e abusam das posições gananciosas e mesquinhas. Em geral, têm atitudes e posturas ridículas. Eu estou falando da comédia dell'arte. Aqui temos 3 exemplos assim dos mais utilizados na comédia dell'arte: o Pantalone, il dottore e il capitano. Pantaleão, pantalone em italiano, é o típico patrão, muito idoso, muito conservador, muito autoritário e muito avarento. Ele representa o dinheiro no mundo da comédia dell'arte. Fisicamente, o Pantaleão é raquítico e ressecado, como uma velha árvore.
Suas mãos estão sempre prontas para contar dinheiro ou apalpar alguma bela ninfeta. As mãos para trás, nas costas, é uma postura muito comum no pantalão. Quando para em pé, ele fica com os pés abertos, não dá para mostrar os pés aqui, mas eu fico com os pés assim, abertos, e os calcanhares se tocando, Quando anda, os passos saem curtos e saem do calcanhar. São passos curtos que saem do calcanhar. Apesar da sua velhice, ele é veloz e cheio de energia. Ele é capaz de dar um salto mortal para pegar uma moeda. Incapaz de qualquer atividade sexual, ele se limita a recitar poesias para as mulheres que ele acha bonitas. O doutor. Il dottore, em italiano, em suas diversas versões, foi chamado de Balanzone, Forbizone, Graziano, Scarpazon e o mais bonito de todos, o nome mais bonito de todos, na minha opinião, Boloardo. Gostei desse nome, Boloardo. Il dottore é uma figura grotesca da aristocracia. Charlatão, não há nenhum registro na história de que ele tenha alguma vez curado alguém. Doutor é médico, bom. É avarento e mesquinho. Parecido com o Pantalone. Mas ele tem menos dinheiro do que o Pantalone. Mas é muito mais exibicionista do que o Pantalone. Enquanto o Pantalone mais faz do que fala, il dottore mais fala do que faz. O il dottore posa sempre de intelectual e acaba sendo muitas vezes extremamente inoportuno, com charme. Em geral, ele ou é solteiro, aparece assim nas peças, ou solteiro ou viúvo. E quando ele se casa, imediatamente é traído pela esposa. Ele costuma ser pai de um dos enamorados, ou de uma enamorada ou de um enamorado. Ele gosta de fazer piadas sexuais e tem uma fraqueza por pornografia. O capitão, il capitano, está no grupo dos patrões, mas essa entrada dele aqui já é meio forçada. Lembra que eu falei das classificações que elas não são leis, Bom, mas é que ele não é um enamorate. Muito menos um servo. Ele é mais utilizado como um estrangeiro, geralmente vindo da Espanha e fala com sotaque, Ele tenta se passar por nobre, imitando a postura deles, mas vira e mexe, dá uma escorregada e entrega que não é nobre coisa nenhuma. Por ser forte fisicamente, o capitão pretende provocar nas outras pessoas temor e admiração. Ele se apresenta como o mais belo e temível dos soldados. Como ninguém conhece o capitão, é estrangeiro, ele for. Ele inventa um monte de mentira, um monte de história e pronto. Solo gané de um exército com um solo grito. Com mi risa expulsei al diabo del inferno. Na verdade, o capitão é um belo um covarde, um farsante, um mentiroso, Provavelmente nem capitão ele é, nunca foi capitão. Na real, esse cara tem medo de tudo. A comicidade do personagem vem exatamente quando ele tem medo real de alguma coisa que acontece em cena. Daí ele se descontrola e se contorce de tudo quanto é jeito. Chegamos aos criados. Não por acaso eu deixei esta categoria por último. Os criados representam os trabalhadores, o povão. São aqueles sempre na parte de baixo da escala social, que nem que a gente. Na comédia dell'arte,
Esses são os personagens mais engraçados. Nas peças eles são muitas vezes explorados pelos patrões, normal, né? Mas em outras eles vingam os trabalhadores, o povão de verdade, enganando esses patrões. Gianni é um jeito carinhoso de simplificar o nome Giovanni. Essa simplificação, esse Gianni, foi, digamos, a primeira denominação que os servos, os criados, tiveram na Commedia dell'arte, lá nos primórdios desse movimento. O Gianni era uma caricatura do trabalhador do campo. Numa comparação meio grosseira, assim, eu diria que o Gianni era uma espécie de caipira italiano, vai. Aquele trabalhador meio bronco que veio lá do interior. Mas desde a sua origem, o Gianni era um servo esperto e trapaceiro. Com o tempo, a palavra Gianni passou a designar toda a categoria de personagens cômicos, de servos da Commedia dell'arte. Então, todos os exemplos que eu vou dar a seguir são de Gianni. Capite? Vamos começar pelos 3 Giannis mais populares, que todo mundo conhece, você conhece. São os mais conhecidos do mundo inteiro e que aparecem em todos os carnavais do Brasil. Arlequim, Colombina e Pierrot. Em diversas histórias da Commedia dell'arte, os 3 estão juntos, como empregados, como criados do Pantaleão. E muitas vezes eles formam um triângulo amoroso. Tanto o Arlequim quanto o Pierrot estão afim da Colombina, sabe? Sempre. Nas histórias, apesar de gostar muito do Pierrot, na maioria das histórias a Colombina acaba ficando mesmo com o Arlequim. Até nas marchinhas de carnaval este trio apareceu. 2 grandes compositores brasileiros, Noel Rosa, o famoso poeta da Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro, em parceria com Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres foi compositor, cantor e pintor, e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro. A letra dessa marchinha conta um pouco da debochada relação entre esses 3 personagens. Diz a letra da música: um Pierrot apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou num botequim, bebeu e saiu assim, dizendo: Pierrot cacete! Não é Pierrot, vírgula, cacete. Ela disse Pierrot cacete! Vai tomar sorvete com o Arlequim! Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. A Colombina fala em Pierrot cacete. Cacete é uma gíria carioca, lá da época do Noel, e que quer dizer chato, maçante, desagradável, mala sem alça. Ou seja, a Colombina mesmo bêbada diz pro Pierrot que ele é um chato e dá um fora nele. Vai tomar sorvete com o Arlequim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Bom, agora vamos dar uma individualizada nesses 3, né? Começando pelo Arlequim. O Arlequim, Arlecchino, em italiano, é um dos mais antigos Giannis
e mais utilizados personagens na comédia dell'arte. O Arlequim é uma espécie de bobo da corte, um fazedor de trapalhadas. Ele é cômico, malandro, fanfarrão e preguiçoso. Mas às vezes também é representado como ingênuo e gentil galanteador. Ele também aparece muito nos intervalos dos espetáculos, fazendo uma ponte entre uma cena e outra. É um personagem muito utilizado. Seu traje geralmente é em retalhos multicoloridos em forma de losango. Bom, primeiro, não confundir Colombina com colombiana. A Colombina, que em italiano é Colombina, em geral aparece nas histórias como alguma criada de alguma dama, né, da mulher ou da filha do Pantaleão ou do Il Dottore. Bonita, graciosa, inteligente, irônica, ágil e habilidosa são as qualidades. Bem-humorada, usa roupas coloridas e vive metida em fofocas e intrigas. A Colombina teve muitos nomes: Pasquela, Coralina, Esmeraldina, Diamantina, Ricciolina, Argentina e Franceschina, Vacina, Margarina e Cloroquina. Não, esses três últimos eu que inventei. Mas todos os outros, inclusive o Argentina e o Esmeraldina, que é uma torcedora do Palmeiras, todos esses aí são de verdade. O Pierrot é uma variação francesa do Pedrolino italiano, Pedrolino é um diminutivo de Pedro. Para nós seria Pedrinho. Mas hoje aqui no Brasil, esse personagem é conhecido mesmo como Pierrot. O Pierrot é um palhaço triste, sonhador, que vive no mundo da lua, no mundo de faz de conta, longe da realidade. Ele é charmoso, simpático e honesto. Às vezes ele se excede nesse bom mocismo dele e acaba se culpando de coisas que não foi ele nem que fez. É fácil enganá-lo porque ele é ingênuo e confia demais nas pessoas. Suas roupas geralmente são brancas e largas e às vezes tem alguma parte ou algum acessório em preto. Ele usa uma gola ondulada, assim, tipo os nobres, os caras lá da nobreza que usavam esse tipo de gola. Essa gola chama gorjeira ou rufo. Geralmente, este personagem não usava máscara. O ator, para representar o Pierrot, então tinha que ter uma boa expressão facial. Seu rosto normalmente era pintado de branco, podendo ter uma ou mais lágrimas desenhadas abaixo dos olhos. Agora eu vou apresentar alguns outros Giannis importantes. O Polichinello, Puccinella, em italiano, Ele surgiu muito antes da comédia dell'arte. Ele nasceu lá atrás, ainda lá no tempo do teatro da Roma Antiga. Sua fala é tremida e esganiçada. Preguiçoso, mas astuto, ele se finge de distraído e inocente, fazendo de conta que não sabe o que ele está fazendo. Na verdade, tudo isso ele usa para tentar descobrir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Existe até uma expressão que diz respeito a esse personagem. Segredo de Polichinello. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. O segredo de Polichinello é aquela informação que deveria ser secreta. Mas por quê? O Polichinello é um bocudo, um fofoqueiro, o mundo inteiro sabe do tal do segredo. Brighella. Brighella em italiano é? Brighella. É óbvio, Brighella é um servo astuto,
trapaceiro, egoísta, ágil e cínico. Ele é o mais hábil dos criados, mais esperto do que o Arlequim, principalmente quando se trata de enganar os patrões, seja ele o Pantaleão ou o doutor. Ele normalmente usa uma calça folgada, uma bata branca com uma guarnição verde e anda com uma bolsa no cinto, com uma faca ou uma adaga e com uma espada de madeira. E muitas vezes com um violão. E tem outros nomes que foram usados para esse personagem. É Paquirello, não, Paquariello, Paquariello, Coviello, Mesetino, Flautino e Fagotino. Entendeu? Parece uma cantina italiana com os nomes de molho. Scapino. Este nome tem relação com a palavra italiana scappare, que é escapar. Revela um traço fundamental desse personagem, o nome. É um fujão. Ele foge de tudo quanto é briga, até daquelas brigas que ele mesmo provocou. Seu figurino às vezes parece bem parecido ao do Brighella. Alguns dizem que o Scapino é uma variante do Brighella, só que mais covarde e menos inteligente. Outros dizem que ele é irmão do Brighella. Outros dizem que ele é o filho do Brighella. Ou seja, de qualquer forma, o Scapino tem alguma ligação com o tal de Brighella. Claro que tudo isso aqui que eu estou falando, 400, 500 anos depois do que aconteceu, de que eles criaram e fizeram esse teatro todo, fica bem diferente, né? Os personagens da comédia dell'arte foram criados ao longo da história e sofreram, lógico, muitas transformações. A comédia dell'arte existiu por séculos, e passou por muitas trupes e muitos atores, consequentemente, por muitas transformações. Scapino foi, inclusive, personagem de uma peça do Molière, Les Fourberies de Scapin, Os truques de Scapin. Essa peça foi traduzida para o português por ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade, com o título de Artimanhas do Scapino, em 1962. Eu não descobri esse texto não, mas eu fiquei com vontade de ler. A lista dos personagens da comédia dell'arte é imensa. Imagina, 300 anos de teatro. Principalmente dos Zanis. Muitos deles tinham características misturadas, já que a sua criação dependia fundamentalmente dos atores. Sobre um deles, o Scaramucci, que eu até falei desse Scaramucci aqui numa das aulas do Molière. Ele até mistura um pouco do Zani com o Capitano. Enfim. Mas não daria para falar de todos os personagens, que a aula ia ficar quilométrica. Bom, na comédia dell'arte as peças não tinham texto, só um roteiro, o canovaccio. Não existia a figura do dramaturgo na comédia dell'arte. Nesse sentido, este movimento reforçou bastante a ideia de que a atriz, o ator, são a base do teatro. Bem, já que agora nós sabemos alguma coisa sobre alguns personagens da comédia dell'arte, na próxima aula falaremos das companhias, das condições de trabalho e de outros aspectos desse movimento tão importante do teatro. Por hoje é só, pessoal. Até a aula 31. Fiquem bem, cuidem-se e divirtam-se. Arrivederci!